Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmãos, nesse vídeo aqui, o Arthur tá falando, né? E quando ele fala, você tem que parar tudo, entendeu? Por que esses vídeos estão ficando mais frequentes, irmão? Não é por causa do reboco né? Da disparada de visualização daquele vídeo que eu fiz sobre o Rio Grande do Sul, né? Que eu falo da Madonna, não. É porque a escalada, né? A escalada do sistema para censura, ela está absurda. Então, quanto mais informações bíblicas você obtiver e você guardar no seu coração, né? E não sou meu, não sou pretensioso, não. Mas eu sou apenas um instrumento. Assim, o sistema ele usa vários braços, eu expliquei isso, né? E Deus também. Então ele usa vários instrumentos. Só que, irmão, é uma coisa, quando eu falo que é uma coisa inédita, é porque não tem precedente na história o que está acontecendo. E eu vou contar algo nesse vídeo aqui. Eu sempre faço as coisas para vocês pararem para pensar, irmão. Não estou falando para você seguir e nem estou falando assim, eu vou seguir só o Ricardo, que tudo que o Ricardo... Não, tem vários instrumentos, com vários aspectos, ele vai abordar vários assuntos, tá? E uns mais espirituais, uns mais profundos, tem para leite, para quem está se alimentando de leite, igual o Paulo fala, e tem para alimento sólido. Aqui é alimento sólido. Só que é uma coisa que você pode ver que eu estimulo vocês a raciocinar, porque é o raciocínio, irmão. O raciocínio é uma das vertentes da inteligência humana, tá? Que você aprendia na escola. Por isso que lá no teu primário tinha um ditado para você aprender a escrever as letras, entendeu? Por isso que eles te davam um texto e faziam perguntas sobre o texto para justamente você entender o que o autor do texto quer mostrar com aquilo ali. Entendeu? Porque ninguém senta para escrever um livro, um texto à toa. Ele quer passar uma mensagem. Então, o nome disso na escola era interpretação. Então, se você interpretar a Bíblia usando, né, os instrumentos corretos, entendeu? Assim, da inteligência que você aprendeu. Porque eu falei uma coisa, meus irmãos. Você pode ver que Deus, ele deixou a palavra dele escrita. Essa palavra, ela sofreu ataques. Entendeu? Quem estudou aqui sobre o racionalismo francês, se eu não me engano, foi um camarada chamado Robespierre. Entendeu? O que é o racionalismo? Foi o racionalismo cristão francês. O que esse homem estava incutindo na cabeça de todo mundo na época? Eu estou falando, acho que de 1700 e pouco. Né? O que ele estava incutindo? Que a Bíblia, a palavra de Deus, a religião, como eles falavam, era a mãe de todas as guerras, que as pessoas estavam se matando, né? Negócio de guerra santa por causa da Bíblia. Então ele fez uma grande promoção, foi um grande ataque à palavra de Deus, que tem registros históricos que eles empilhavam Bíblia em frente à Torre Eiffel para queimar. Aquilo ali também foi guiado pelo hedonismo. O que é o hedonismo? É você viver pelo prazer. E você não ter que dar conta do que você faz. Você não seguir nenhum padrão moral. Entendeu? Por exemplo, a pessoa é casada, acha que pode trair a mulher porque ele bota dinheiro dentro de casa. É um hedonista. Você está me entendendo? Que pode mentir, que pode calotar, que pode pedir um dinheiro emprestado e não pagar, ou enrolar. Tu tá me entendendo? Que pode dar a palavra e não cumprir. E tem muitos crentes entrando nessa onda aí. Então, irmão, só que tem um parâmetro que eu quero que vocês entendam, é que para acreditar nisso aqui você tem que ser fé. Em Hebreus 11:6 está dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa fé sua, ela vai ser provada, querido, porque tudo que você conheceu aparentemente como verdade se estabeleceu nela. Eu estou falando de coisas grandiosas, irmãos. De coisas que antes eram incontestáveis. Se você não botar em xeque isso, você corre o sério risco de você seguir o sistema e se perder, né, no inferno, vamos dizer assim, por causa dele. Uma vez eu botei uma postagem no Facebook dizendo assim: lá no inferno, a Globo derretendo, a logomarca da Globo derretendo. E a pessoa falando assim: e agora, o que eu faço? Que eu acreditei em você.
Aí o logomarca da Globo, né? Falando assim para ele, se vira, meu irmão. Eu também tô queimando junto com você. Mas para você sair e começar a pensar, sair disso aí, você precisa do raciocínio, entendeu, irmão? Você tem que sair desse negócio de gado. Irmãos, eu sei que a base desse texto aqui é o que eu cito muito, que é o profeta Naum, no capítulo 3, a base é o versículo 5, mas eu vou ler do 1 ao 5. Eu sei que eu prometi, irmão, alguns vídeos para os irmãos, mas como eu falei para a irmã, né, a Daça, outro irmão lá, eu preciso obedecer o ardor, entendeu? Essas mensagens já vão vir. Só que às vezes o ardor fala isso aqui na frente. Tu tá me entendendo? Tem mensagens, irmãos, que eu tenho que trazer, que Deus tem que autorizar. Por exemplo, uma terrível, ela é terrível. Tá lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 11. Se você tiver uma curiosidadezinha, dá um pulo lá, em Zacarias 11, principalmente no versículo 9. Aquilo é terrível, querido. Aquilo ali arrebenta com qualquer coisinha de infantil, de leitinho que você aprendeu em igreja. Ali você vê quem é Deus numa face que você nunca tinha visto antes, tá? Numa face muito boa não, tá? Porque tem gente que prega assim, ai, Deus é bom, Deus é bom. Tem gente que fala assim, ah, irmão, você é grosso e não sei o quê. Querido, aí eu falo pra você, eu falei no outro vídeo, o tempo de meias palavras acabou, querido. Então a gente tem que falar de um estilo mais direto para ver se você entenda. O próprio Jesus ele chamou Herodes de raposa, chamou escribas e fariseus, chefe de sinagoga, de filho do inferno, na cara deles. Porque é uma sacudida, às vezes você tem que dar uma sacudida. Às vezes a criança, né, você vai falando com a criança é teimosa por natureza. Aí às vezes tu tem que dar uma por dentro dos cornos, vamos dizer assim. Aí ela pode ver que naqueles momentos e nos momentos consequentes ela vira a melhor criança do mundo. Infelizmente tem que ser assim, irmão. É a mesma coisa do juízo de Deus. Por que as pessoas me chamam de grosso? Porque elas confundem, tá? Ser cristão. É por isso que essa mídia, essa esquerdista, pessoas que odeiam Israel, odeiam cristão, eles pensam, eles têm uma coragem que é o seguinte, a cabeça deles, eu vou botar assim, o cristão ele é um bonzinho. Eu vou ofender ele, eu vou esculhambar ele vai orar por mim ainda por cima. Ainda fica debochando. Mas também não é assim não, tá, querido? Porque o próprio Davi, ele fala num salmo aí, qual o salmo, gente? 23, eu não sei qual é o salmo. Não, 23 não é não. É o outro aí que ele pede para Deus dar um soco no queixo dos inimigos. Então tem muita gente confundindo ser bom com ser idiota. Tá me entendendo? O verdadeiro cristão, ele não é idiota não, tá? Aqueles jovens que zoaram lá, que tem uma revelação, né? Que zoaram Elias. Sobe calvo, sobe careca. Isaías, a palavra de Deus diz que ele é o homem de Deus, cara, um profeta Elias. Entendeu? Que desafiou os profetas de Baal lá, Acabe, Jezabel, desafiou. Foi ele, querido, é ele o espírito dele que vai voltar agora, que fechou o céu por 3 anos. Esse homem era homem de Deus ou não? Ele é citado várias vezes. Inclusive, como substituição João Batista. E a palavra de Deus diz que ele amaldiçoou os jovens, saiu a ursa lá, que aquela ursa deu uma profecia, então arrebentou o jovem. Então, não pense que porque a pessoa é cristã, que a pessoa tem que aturar certas coisas não, tá? Por isso que eu tô falando, eu amo esse pessoal do canal aqui, porque a maioria absoluta é tudo pessoas educadas, cultas. Me dá um prazer de ler muitos comentários das irmãs e irmãs, porque são comentários de pessoas que não estão interessadas em se meter na vida do profeta. Ela está querendo saber se a profecia é verdadeira e coerente acima de tudo. Porque tem muita gente aí que quer se meter na vida dos outros, fica fazendo dossiê. Tu fala um monte de coisa boa aí, mas aí você entona a voz num trecho, aí vai só em cima daquilo ali. Querido, em nome de Jesus, né? Antes que eu me esqueça, a palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar o evangelho. Cara, seria bem melhor, irmão. Pô, o anjo é perfeito, querido. Se ele está lá em cima, porque eles são perfeitos. Tá me entendendo? Sem dor, sem pecado, sem nada. Mas Deus falou não. É homem pecador que prega para homem pecador. Isso é uma ordem de Deus, irmão. Então não fica procurando falha no mensageiro não, querido.
Você tem que ver, por isso que eu falo, você tem que ver se a mensagem está correta, de acordo com a palavra de Deus. Livro do profeta, não, eu ia falar, né, eu vou fazer ainda, estão me pedindo, que eu citei no outro vídeo, né, que tem filmes de Hollywood. É que é assim, irmão, por eu ler muito a Bíblia e me aprofundar muito nesse assunto, tem certos filmes que parece que Hollywood dá um recado para vocês, entendeu? Então eu acabo vendo tudo, inclusive uma letra de música, como uma... assim, trazendo para o aspecto bíblico. Eu estou tão acostumado com esse negócio de Bíblia que eu vejo assim. Então eu vou fazer um vídeo sobre o Titanic, mas é o filme de James Cameron. Não em cima da história, né, que diz que é fictícia, sobre aquele personagem do Jack, né, do Leonardo DiCaprio. Mas assim, pela história mesmo, que aconteceu com o Titanic. Entendeu? Mas o filme ilustra bem muitas coisas. Só vou falar um pedacinho para vocês. Ó, o Titanic tinha 3.500 pessoas a bordo. Ele afundou 2 horas e 43 minutos depois que bateu no iceberg. Mas apenas 2 pessoas, daquelas 3.500, viu o Titanic bater. Quem estava, porque isso aconteceu de noite, quem estava a bordo, só ouviu um barulho, pensou que era uma coisa normal. Eles não pensavam que ia acontecer aquilo que aconteceu, mas 2 pessoas avisaram. Aqueles são os atalaias, irmão. Os atalaias ficavam lá na frente, avisando o perigo para o povo de Israel, e tocava a trombeta. Para quê? Para dar tempo dos guerreiros se levantar, que eles atacavam de noite, os inimigos, né? Para dar tempo deles vestir a armadura, a espada e ir lá batalhar. Os atalaias vão lá na frente, querido, lá na proa. Eles que avistam o perigo primeiro. Então Deus tem levantado vários atalaias no mundo. É só uma nuance, depois eu vou explicar isso, que senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Porque a maioria da explicação eu já dei. Livro do profeta Naum, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ai da grande e sanguinária cidade, cheia de engano, mentiras e roubos e crimes, que abocanha sua presa e não solta mais. Eis que o estalo dos açoites ecoando por toda a terra, o barulho assustador das rodas, os galopes dos cavalos de batalha e o sacudir dos carros militares. Isso aqui ele está falando de um cenário de guerra. Versículo 3. Cavaleiro se esporeia, espada flamejante, a relampear das lanças e a multidão dos traspassados, um mar de cadáveres, mortos sem fim, pessoas feridas, tropeçando sobre gente e mais gente morta. E tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos mediante a sua sedução e lábios fraudulentos, e assim escravizou nações. Versículo 5 é o principal. Por tudo isso, eis que eu me posiciono contra ti, afirma Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Vou erguer o teu vestido até a altura do teu rosto, a fim de expor nações a vergonha da tua nudez e te humilhar diante dos reinos da terra. Por que eu li a partir do versículo 1? Porque Deus tem um motivo para fazer isso. Ele está mostrando um cenário de guerra que vai acontecer se você continuar em prostituição. Quando a Bíblia fala de prostituição, tá? A prostituição geralmente é a ídolos, entendeu? O que é uma prostituta? Que vende o corpo, tá me entendendo? Ela não pertence a um marido só, a um namorado só, vamos dizer assim. Ela se vende para outras coisas. Quando Deus fala em prostituição, é o seguinte: Deus, a palavra de Deus é o teu norte. Então, quando você vai prestar atenção em doutrinas, em imprensa, você está se prostituindo. Tá me entendendo? E esse negócio de imprensa, irmão, você pode perceber que alguns tempos atrás, até pouco tempos atrás, como é que a imprensa ganhava dinheiro? Ela ganhava dinheiro com os classificados, uma receita muito boa. Ela ganhava dinheiro com anúncios. Eu me lembro que eu trabalhava na Antártica, na indústria de bebida Antártica, hoje é Ambev, né? Lá em Jacarepaguá. Eu trabalhei lá de 91 até 98. Trabalhei 7 anos lá. E eu trabalhava no contas a pagar. Então, querido, era cada conta. Para ter uma ideia, a Antártica, só aquela fábrica de Jacarepaguá, que tinha 2.500 funcionários, e produzia cerveja para o Rio de Janeiro todo.
ela pagava de conta de luz quase 4 milhões de reais, quando o salário mínimo estava R$ 65. Entendeu? E mais 3 milhões e 400 mil reais de conta de água, muita água. Porque a cerveja é 97% de água, 95% de água, né? Então, querido, ali também tinha, a gente pagava a conta de um departamento chamado Propaganda e Promoções, a gente dava dinheiro para artista, então eu sabia, ali era quase 200 mil reais um anúncio de meia página no Jornal Globo. Então eles ganhavam muito dinheiro. Então essas famílias, elas se enriqueceram, elas viraram oligarcas, poderosos, barões poderosos. Só que com o advento da internet, por isso que eles são tão contra, né? O que acontece? Hoje, você não precisa mais de um classificado para comprar as coisas. Você vai no OLX, no Mercado Livre da vida, entendeu? E você não anda mais com um jornal físico embaixo do braço para lá e para cá. Então, a tecnologia, né, principalmente a internet, o celular na palma da mão, que é um mini computador no teu bolso, quebrou muitas coisas, e coisas culturais também. Hoje você não precisa andar de Walkman, você não precisa mais daquelas câmeras para ficar filmando bateria enorme. O celular faz tudo isso, ele consolidou, né, um monte de coisa em uma só música, né? E o que acontece, irmão, em relação à imprensa? Ela ditava ela ditava a verdade. E ela tinha uma credibilidade, porque quando um falso amigo vem, ele vem realmente te agradando e falando coisas verdadeiras. Depois que ele pega a sua confiança, é que ele começa a botar o plano dele em prática. Então o diabo, ele nunca, a palavra de Deus diz que o diabo ele se transveste, né? Ele se disfarça de anjo de luz. Então tem muita gente, querido, só prestando atenção no diabo na ponta final, mas o diabo ele vem sorrateiramente, ele vem como seu melhor amigo, sua melhor amiga, querido. A intenção do coração dele você não sabe, entendeu? Eu vou fazer um vídeo também da irmã Radassa, o negócio do anticristo, irmão. Esse vídeo vai ser um dos mais maravilhosos. Obrigado, tá, irmã, pela sugestão, porque tem coisas, tem revelações que a gente passa e a gente esquece, porque é muita informação, né, que a gente vai passando. Irmão, aquele trecho de Daniel 13 que ela falou, aquilo vai abrir um leque e você vai ficar surpreendido, irmão. Do anticristo, como é que ele age. Querido, aquilo é fantástico, entendeu? E vocês vão ver, eu vou fazer, talvez eu faça essa semana o vídeo sobre isso, que vai abrir como é que ele age nas sombras, como é que ele é o poder. Então, o que acontece, irmãos? Esses oligarcas, o sistema, tá? Quem está mandando na imprensa agora, já que acabou essas receitas, tá? E você para pensar, tem jornalistas renomados como Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Paulo Figueiredo. Essas pessoas, elas arrastam audiências enormes. A pergunta lógica que você faz é assim: por que a velha mídia não chama esses caras para trabalhar lá, já que eles chamam a audiência? Porque, querido, olha só, eles se venderam, igual está dizendo aqui. Quem está mandando neles agora são bilionários e muitos deles lá de fora. Eles estão tentando implementar, irmão, uma ditadura a nível mundial. Vocês precisam perceber os sinais. O que eles querem fazer primeiro? Toda ditadura tem uma imprensa aliada. Ninguém pode falar nada diferente do que eles falam. Só que eles estão assim abusando da lógica. Tá me entendendo? E tudo agora é fake news, não existe mais denúncia, você já parou para perceber isso? Então você não pode mais achar nada estranho, porque o nego vai te chamar de mentiroso. Por isso que esses vídeos aqui meus estão sendo diários. Porque eu sei que eles vão ser derrubados no futuro bem próximo. Por quê? O que o Ricardo está falando é pela palavra de Deus. A Bíblia está a um passo de ser proibida, querido. Igual ela foi proibida na Coreia do Norte, na China, em Cuba. Esses países, engraçado, é tudo ditadura que é proibido. Porque a Bíblia te livra disso tudo, irmão. Inclusive da negócio da ciência, que eu expliquei em outros vídeos. A Bíblia mostra como é que a Terra é, como é que é o funcionamento da Terra. Entendeu? Ele vem quebrando. O sistema, ele coloca feiticeiros para implantar a força. Você tem que aprender isso. Por exemplo, na escola, se você respondesse assim, se tivesse uma questão na escola, falasse assim: como
Por que existe o homem hoje? Qual é a origem do homem? Vamos dizer assim, né? Se você falasse que Deus fez adormecer o Adão e da costela dele tirou, assim, né? Minto. Que Deus pegou do pó da terra e levantou o Adão, como está dizendo em Gênesis, né? Que foi o primeiro homem. Você leva a nota 0. Porque a resposta correta que o sistema impõe é o seguinte, que o homem veio do macaco. Teoria de Charles Darwin, que já foi provado, isso tem a ver com o versículo 5 de Naum, com as mentiras que vão ser levantadas, né? Os vestidos, é que esse negócio de levantar o vestido, irmão, é que as mentiras vão ser expostas, porque roupa íntima, nudez, na Bíblia, é vergonha, você passar vergonha. E geralmente, quando você só passa vergonha como? Quando descobre uma mentira sua. Entendeu? Então você passa vergonha. Esse sentimento é terrível. Então a Bíblia ilustra muito isso ali. Deus usou o negócio dos vestidos, porque antigamente todos nós usávamos vestido. O negócio de calça jeans também veio aí do século 17 ou 18. Foi criado por um fazendeiro americano. Então, tu pode ver nos filmes antigos, todo mundo usava vestido. O próprio esses filmes de Jesus, de discípulos, todo mundo usava vestido. Então, a Bíblia ela usa elementos da época, mas para mostrar uma coisa metafórica para vocês. Então, o que acontece, irmão? Se você não se firmar na verdade, o sistema ele está indo a passos rápidos para o inferno, porque a palavra de Deus diz que o diabo tem pouco tempo. O problema que eu vejo no Segundo Reis, no livro de Reis, Segundo Reis, aliás, na Bíblia toda, não é só os cabeças, irmãos, que vão ser condenados. Eu pensava assim, não sabia? Há um tempo atrás eu pensava assim, que a morte, que é um texto bíblico que você não pode interpretar com essa... com esse simplicidade, né? Que tem um texto de Apocalipse que o lago de fogo e enxofre, quem que é jogado lá? A besta, o falso profeta, né? E a morte, né? E o diabo. Eu pensava que por você fazer coisas por influência do diabo, você estaria isento. Então, Deus ia ter misericórdia da gente no final, né? E é só esse demônio que causou tudo, essas coisas que causou toda essa desgraça, ser jogado lá. Mas não, irmão. Os seguidores também. Isso pode usar para a política também. Se você vota num candidato corrupto, você sofre. Tu tá me entendendo? Ah, Ricardo, mas se eu votei num candidato que eu achei que era bom e ele perdeu, Deus vai considerar. Pode ver, pode perceber que ele vai considerar. Então, voltando para o assunto da imprensa para encerrar o vídeo, esses camaradas perderam receita. E eles não estão querendo pelas vias tradicionais, ou seja, chamar audiência, e é verdade para eles. Porque esses camaradas que dão audiência hoje, irmão, são pessoas que falam a verdade. Pela lógica. Muitos deles não têm partidarismo, muitos deles assim, não têm candidato específico, eles só falam a verdade mesmo. E eles estão se virando contra a imprensa por causa que eles estão indignados com a censura e com a mentira. Mas como é que então, esses jornais estão sobrevivendo? Porque eles estão sendo patrocinados, irmão, por barões. Essas pessoas têm tanto dinheiro, irmão. Eu vi um vídeo sobre Dubai, que eu pensei que era mentira. Irmão, lá, eles pintam os automóveis dele, os veículos dele, com ouro 18 quilates. Irmão, tem caixa eletrônico lá, que sai barra de ouro e anel de diamante. Ou seja, cara, às vezes eu vou aqui embaixo sacar 50 conto. Os caras sacam barra de ouro, irmão. Carro voador, cidade inteira com ar-condicionado, ponto de ônibus com ar-condicionado. Nem sabia que existia um ônibus lá. Irmão, então, esses camaradas têm tanto dinheiro que eles não sabem mais onde enfiar. Então, o que acontece? E uma verdade bíblica, que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, o amor ao dinheiro é comparado a um Deus, por Jesus de Mamão, né? A verdade bíblica é que o dinheiro não te completa, irmão. Você pode ter tudo na sua vida, mas ele não vai te completar. Se você se vender por dinheiro, você não vai ser feliz. Você é apenas um homem com um monte de números, com um pouco de conforto. Mas é no íntimo, no teu travesseiro, que você sabe, irmão, que está faltando alguma coisa. Essa coisa é Cristo, que combate essas coisas. Eu não estou falando que todo rico é amaldiçoado. Tem muito cristão servo do Senhor que é bem sucedido, ganha bem, entendeu? Até rico, milionário. Poucos, né? Mas tem.
A maioria faz pacto para ganhar dinheiro. Aí lá na frente ele descobre que o dinheiro não completa. E muitos deles descobrem, igual Satanás, que ele fez um pacto que ele não vai voltar atrás, até por causa da arrogância. Então o que eles fazem agora? Eu não tenho mais onde fiar dinheiro, eu vou começar a controlar pessoas. Então eles chamam a mídia. Então, querido, o resumo é o seguinte: não procura entrar no norte da palavra de Deus. Eu sei que eu não tenho assim, eu sou um anão, entendeu? Um anãozinho diante desses caras aí. Diante de uma choquei da vida, as pessoas vão tudo em cima das fofocas. E por isso artistas medíocres ficam milionários compondo lixo, querido. Entendeu? Compondo lixo. Então as pessoas já estão muito acostumadas com lixo. E quando você vem mostrando uma coisa melhor, que é a palavra de Deus, que não tem coisa melhor do que essa, as pessoas estranham. Entendeu? Mas isso aqui é uma ignição. Que geralmente, muito brevemente, muito provavelmente o Ricardinho, ele vai deixar de fazer esses vídeos aí por força da censura. Que é os algoritmos, entendeu? Então esses homens estão completamente vendidos, irmão, mas a Bíblia está falando o que vai acontecer com eles. E para encerrar o vídeo, esse negócio das mentiras, Ricardo, então só vai, a mentira só vai ser descoberta desses caras. Não, a Bíblia é muito mais ampla do que isso. Cuidado com você que tem uma mentira escondida. Cuidado você que tem um adultério escondido. Cuidado você que está abusando de alguém, aí, pode ser sexualmente, escondido. Cuidado com você que está fazendo coisas ilícitas aí, ganhando uma grana aí, escondido. Cuidado. Porque essa profecia é para todos. Ricardo, não, você está falando só para a nação. Nações são pessoas. Está me entendendo? Ele está dizendo ali, de maneira clara, que todas as mentiras nos últimos dias, que é o que a gente está vivendo, serão expostas. Vocês precisam urgentemente se livrar dessa mentira. Se você não tiver mentira nenhuma, se você está com assim, né, você tem defeitos que, vamos dizer assim, são irrelevantes, vamos dizer assim, pela palavra de Deus, ótimo. Mas se você tiver alguma coisa escondida, quem avisa, amigo, Deus vai levantar o teu vestido também. Então, para você se livrar dessa vergonha, qual é a chave, Ricardo? Se arrependa. Não precisa você sair gritando para todo mundo, não. Eu faço isso, faço aquilo, estou me arrependendo. Porque, querido, quem é o teu juiz é o Senhor. Tem até um hino que diz assim, joga as suas, né, tudo nos pés do altar. Quando tudo deixares no altar. Cara, deixa tudo no pé do altar. Mateus 6,6, você e Deus no seu quarto secreto. Ali você pode, inclusive tu pode até xingar ali, tu sabia? Porque você está aos pés do Senhor, se revolta mesmo. Se você está sofrendo uma injustiça, se você está cometendo uma injustiça, se você, Senhor, isso aqui está doendo, esse medo de eu ser pego na mentira, no naufraga, o medo da minha casa cair, né, vamos dizer assim, isso vem de Deus. Então, para você escapar desse, para mim é um dos juízos mais terríveis, cara, entendeu? É você ser pego, né, numa mentira que você estava escondendo. Então joga isso no pé do altar hoje, irmão. Dá o primeiro passo hoje. Deus não vai resolver tua situação de uma hora para outra, não, muito provavelmente, porque isso é um processo, mas pelo menos você já sinalizou. E você pode ver que aquele teu peso, desse teu segredo, porque a mentira é um monstro, irmão, que você alimenta. Ela começa como um gatinho, uma coisa boa. O pecado é uma coisa boa, irmão, uma coisa gostosa, entendeu? Mas ele começa como um gatinho pequenininho, depois ele vira um leão e te engole. Porque você tem que ficar alimentando ele, porque sempre que alguém tenta descobrir, você tem que criar outra mentira, outro leãozinho, para você manter a mentira. Então é um processo sem fim, aquilo vai tirando tua paz e muitas vezes tira teu dinheiro, querido. E vai tirando a sua vida. Entendeu, meu querido? Então joga no pé do altar hoje, é o que o seu ardor está falando. Tá bom, meus irmãos? Tá falando, joga no pé do altar se você tem algum segredo, porque essa passagem de Naum, que eu sempre citei, ele fala sobre isso. Eu falei de imprensa, que estão mentindo, que eles estão indo a passo rápido para o inferno. A farra dele vai acabar.
Que a palavra de Deus diz que o Satanás ele desceu pela terra com fúria, sabendo que tem pouco tempo. Tá bom, meus irmãos? Fica com essa palavra no seu coração, aguarde os próximos vídeos. Vou fazer o Dom de Cristo, senhorita Radassa. Vocês vão se surpreender. Deus abençoe a todos grandemente.